Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. STJ decide que segurado do INSS terá de devolver tutela antecipada se perder processo. Então, o que é isso aqui? É tutela antecipada, para você que não sabe o que é ainda. A tutela antecipada, por exemplo, você teve um benefício negado dentro do INSS, aí você procura um advogado previdenciário aí, e junto com ele, com a ajuda do advogado, você entra com um processo contra o INSS. E no começo do processo ali, dependendo o advogado analisando sua documentação e vê que ali é claro que você tem direito ao benefício e tal, que o INSS negou o benefício injustamente. Então ele pode pedir uma tutela antecipada por juiz. O que é isso? É uma tutela antecipada, é para o juiz liberar para você ficar recebendo o seu benefício, conforme você recebia quando você estava recebendo do INSS. Aí você fica recebendo esse benefício antes do processo ser, o julgamento final do processo. Então, o juiz analisa a sua documentação ali. Lógico, não é sempre que o advogado pede essa tutela antecipada que o juiz vai liberar os valores. Dependendo da situação, o juiz pode liberar esses valores para você ficar recebendo enquanto chega o fim do processo. E agora, com essa decisão, se o advogado entrar com pedido de tutela antecipada e se o juiz liberar esses valores, e ao final do processo, se você perder o processo, você vai ter que devolver esses valores que foi antecipado para você. Antes dessa decisão aqui, se fosse tivesse o pedido dessa tutela antecipada, se o juiz liberasse e você recebesse, no final do processo, você perdesse o processo, você não precisaria devolver esses valores. É como se fosse te perdoar, que você não tivesse intenção de prejudicar ninguém, entendeu? Pois, na verdade, o cara não tem, até porque quando você tem um benefício negado do INSS, você tem toda a sua documentação que comprova seu problema de saúde, que você não tem condições de trabalhar, e você entra com ação judicial. Tem casos que no final do processo você pode perder também, mesmo através da ação judicial. Vai depender muito da perícia também que você faz através de uma ação judicial. Até porque quando você faz essa perícia judicial, essa perícia é essencial para o processo, para o que vai acontecer dentro do processo. Porque, para você que não sabe ainda, um processo judicial contra o INSS pedindo um benefício que foi negado dentro do INSS, a perícia judicial, que é feito um laudo, o perito judicial faz um laudo, descreve um laudo que vai para o juiz analisar o caso. Esse laudo é muito importante. Praticamente 90% do processo é esse laudo. Por exemplo, se o laudo falar que você tem incapacidade, está incapaz para o trabalho e não pode trabalhar, normalmente o juiz vai conforme esse laudo. Também se falar que você está apto para o trabalho, normalmente o juiz vai conforme o laudo. Em muitos casos, em alguns casos, aliás, raramente o juiz vai contra o laudo. Dependendo da sua documentação, quando está bem, tipo assim, visível ali que sua documentação comprova seu problema de saúde, aí até o juiz pode ir contra o laudo judicial, mas dificilmente acontece isso. Aqui, ó, por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que receberam valores antecipados de benefícios por meio de tutela antecipada, no caso, terão de devolver o montante ao Instituto, caso percam o processo. Como eu estava falando aqui, no caso, a pessoa teve tutela antecipada e começou a receber o benefício que foi negado dentro do INSS antes do julgamento final. E no final do processo, se você perdeu o processo, você vai ter que devolver esses valores. Lógico que quando a pessoa, tipo, você entra com ação judicial,
com a ajuda do advogado, e você perde em primeira instância, você pode ir para segunda instância também. Você pode entrar com... O advogado pode recorrer e ir para segunda instância. Como eu já falei em outros vídeos aqui, a mesma coisa também quando você ganha um processo em primeira instância. Normalmente, dependendo da situação, o representante do INSS, eles entram com um recurso também. Aí nesse caso, você ganhando o processo em primeira instância, se o advogado quiser, ele pode entrar com pedido de tutela também para ação. Você ganha em primeira instância, aí o representante do INSS entra com recurso, aí vai para a segunda instância. Então, o seu advogado ele pode entrar com um pedido de tutela. Nesse caso, você já ganhou em primeira instância, ele pode entrar com um pedido de tutela também, pedindo para o benefício ser implantado e você começar a receber. Até que, no caso, foi para escolher, porque quando vai para a segunda instância, demora bastante. Normalmente demora bastante para poder sair o resultado final. Porque, no caso, você ganhou a primeira instância, aí se o juiz, o advogado quiser, ele pode entrar com pedido de tutela para você começar a receber até que vá para, no caso, em segunda instância e seja julgado no final. Aqui, ó, pela regra, o INSS poderá cobrar até 30% por mês dos segurados que perdem o processo, incluindo caso que discutam benefícios assistenciais, como benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, pago a idosos carentes e pessoas com deficiência que comprovem estar em situação de vulnerabilidade. Então aqui também até aqueles casos de pessoas que entram com processo judicial pedindo para ter o benefício restabelecido ou que tenha sido negado pela primeira vez dentro do INSS. Como, por exemplo, o BPC-LOAS, que é pago para pessoas com deficiência, para pessoas também idosas com 65 anos ou mais, que estejam numa situação, por exemplo, ali, como eu já falei em alguns vídeos aqui, que é quando a pessoa, a sua renda familiar não pode ultrapassar de 1/4 do salário mínimo por pessoa na sua casa. E se você tiver nessa situação aqui, por exemplo, se for um idoso com 65 anos ou mais, ou então uma pessoa com deficiência, que não tem condições de trabalhar, também tem direito ao BPC-LOAS. Então, quando a pessoa entra dentro do INSS, que é negado também, a pessoa entra com um processo judicial, e é o mesmo caso também que eu estou falando aqui, se for antecipado uma tutela aí, a pedido do advogado e tem o juiz aceitou e fez o pedido dessa tutela antecipada e você começou a receber os valores. No final do processo, se você perder, infelizmente vai ter que devolver os valores. Como eu já falei no outro vídeo aqui, também teve aquela situação da perícia judicial também, que no final do processo também, se você perder, se for comprovado que você tem recursos para pagar o processo, também você vai ter que estar pagando também. E aqui já vem essa outra decisão também, que agora é no caso da tutela antecipada. E em alguns casos o juiz aceita essa tutela antecipada no caso e amplia o benefício para você dar a decisão ali para você ficar recebendo o benefício enquanto aguarda o processo. Mas normalmente você começa a receber só no final do processo mesmo. Em alguns casos, se o advogado entrar com pedido de tutela, depende se o juiz aceitar e você recebe. Mas já sabendo se agora, se você perder o processo, vai ter que devolver esses valores que foi antecipado. Beleza? Espero que tenha dado para ficar bem esclarecido nesse vídeo. Fica com Deus, boa sorte para você aí e até o próximo vídeo.